Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o videocast Habla Cisso. Por aqui nós abordaremos muitos temas, todos interessantes, com pessoas extraordinárias. Então, vem comigo que a gente vai se divertir muito aqui e também conhecer muitas coisas novas. Hoje eu recebo aqui na estreia Raqueline Lima, publicitária, empreendedora, já há 8 anos em Portugal, imigrante brasileira em Portugal. Seja muito bem-vinda, Raque. Muito obrigado por estar aqui na estreia. Obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Fiquei surpresa, né, com o convite, mas também super feliz e ainda mais de ser a primeira pessoa aqui. Acho que vai dar bom. Que bom. Nós fizemos muitas estreias juntos na vida, né? É verdade. Então, para iniciar esse bate-papo, eu gostaria de começar com alguns dados e algumas informações para dar um fio para nortear essa primeira parte da nossa conversa. Então, assim, de acordo com a pesquisa Empreendedorismo Feminino 2022, realizada pelo Sebrae, a quantidade de mulheres donas de negócios no Brasil chegou a 10,3 milhões. Esse mesmo levantamento aponta que as empreendedoras atuam majoritariamente no setor de serviços e representam 34,4% do universo total de proprietários de empreendimentos no país. Já atravessando o oceano, na terra da Raque, já em Portugal, o índice Mastercard de mulheres empreendedoras afirma que 32% das empresas são detidas por mulheres. Um número parecido. Porém, Portugal sai na frente porque é o 6º país onde é mais fácil ou mais benéfico, mais fácil para as mulheres empreenderem, né? Então, começando aí a primeira pergunta para a gente esquentar a nossa conversa, Raque. Quando na sua vida deu um clique, vou empreender? Em que momento isso aconteceu? Sim, na verdade, nunca tive essa alma empreendedora. Acho que até o que nos uniu foi um projeto, né, de empreender, que a gente vai falar sobre isso, mas que foi esse projeto do Salmão, né? E foi o primeiro contato que eu tive com esse universo, porque eu sempre fui muito aquela pessoa da CLT, de ter a segurança de ter um trabalho fixo. Então, nunca foi um tema que me despertou interesse. Então, aquela foi a primeira experiência que eu tive. E depois, né, a vida andou, fui para Portugal, estava lá, queria entrar no mercado de trabalho, não estava conseguindo, e aí, juntamente com a Luísa, que hoje é minha sócia, a gente começou a conversar a respeito disso. E aí, então, o mundo do empreendedorismo surgiu efetivamente na minha vida, nas nossas vidas, né? Então, a gente pode considerar, e ao mesmo tempo que você faz parte, né, desse universo de 34,4% de proprietárias, né, de empreendimentos, de mulheres empreendedoras, né, no Brasil, e também 32%, né, em Portugal. E daí, só para vocês terem uma ideia, há mais ou menos 8, 9 anos atrás, eu recebo uma ligação de Raqueline com uma ideia, um projeto que ela idealizou, na época junto com outra pessoa também, do convívio dela, sobre a venda de salmão norueguês não estressado. Que é importante, detalhe importante. No Brasil. De onde surgiu essa ideia? Na época ela me contou que foi visitando um restaurante, né? Sim, sim. E eu topei, na hora, fazer parte do projeto e entre idas e vindas aqui de desenvolvimento do projeto, o que aconteceu, Raque? Foi parar em Portugal. E a culpa é do Cícero, inclusive. Na verdade, a gente começou a desenvolver esse projeto juntos, né? Todo inglês, e para nós já era muito diferente, porque nós somos filhos da periferia, né? Exato. De São Paulo, e para nós era um movimento muito grande, né? Mas no fim, a gente acabou indo para Noruega, conhecer a produção de salmão não estressado lá no frio do Atlântico Norte.
Como que foi, Hack? Dá uma passagem aí dessa época, você consegue reviver isso com a gente? Sim, Contar sim. um pouco dessa história, dessas loucuras. Eu acho que foi um projeto muito, muito bonito. Ele não chegou a se concretizar efetivamente, né? Mas ele trouxe tantas coisas incríveis, assim, para a nossa vida, a nível de experiências e de vivências que a gente nem sabia que era capaz, né? E eu lembro que surgiu essa ideia de projeto, e aí eu convidei o Cícero, muito também por conta dessa questão do idioma, que na altura não falava inglês, e o Cícero já se comunicava bem. Me esforçava. Exato. E pronto, o projeto foi acontecendo, estava tomando proporções assim um pouco maiores, né? E eu falei, eu acho que a gente precisa ir lá nessa empresa visitar e ver onde que a gente está tentando, né, entrar. E era basicamente visitar uma fazenda de salmão não estressado na Noruega, né? E foi aí que esse contato com Portugal surgiu, né? E depois, 6 meses depois, eu estava morando em Portugal. O dia que a gente resolveu viajar, que a gente foi convidado pela empresa para conhecer a fábrica lá na Noruega, a gente não tinha dinheiro para desembolsar, né? Uma viagem para a Europa, de repente, né? Exato. Acho que fazia parte dos nossos sonhos conhecer a Europa, mas não nessa circunstância, então, de repente. E, de repente, o dinheiro apareceu. A Hack trabalhava numa empresa. Peguei um crédito consignado. Não é consignado que chama? Que é quando é da empresa. Se chama, mas é da empresa. É a empresa, você pega através da empresa, tem uns juros bem mais baixos, né? Então, eu lembro que eu fui colocando a gente foi colocando alguns objetivos. Se a gente conseguir tal coisa, a gente vai. Então, a gente não tinha o dinheiro efetivamente, então, vou tentar aqui um empréstimo pela empresa, e deu certo. Aí eu falei, é um sinal que a gente precisa ir. E foi pago, tá, gente? Foi tudo pago, quitado direitinho, não ficamos devendo nada. Foi 4 mil reais para cada um. Naquela época, né? Naquela época era muito dinheiro, né? Não, era muito dinheiro, mas também o euro era muito barato ainda, né? Verdade, então, acho que uns 3 reais. Era muito barato época, ainda. Né? Foi muito bom. Sim. E no fim, assim, a gente chegou lá, conheceu a fábrica, né? Uma experiência incrível. Nossa, a neve caindo, né? A gente passando frio. Muito frio. E a gente saiu de lá, antes a gente já tinha planejado aproveitar que já tinha atravessado o oceano de conhecer um outro lugar. Sim. E daí surgiu a ideia, podia ser qualquer lugar, né? Mas surgiu a ideia da gente, dar uma passadinha. E aí entra o dedo do Cícero, né, na minha vida, dando as diretrizes dos próximos passos da minha vida. Librianos precisam dessa ajuda, eu acho. É importante. Porque ele falou assim, amiga, se a gente parar em algum outro país, pode ser que nem altere o preço da passagem. E eu falei, tá bom, então dá uma olhada, o que você encontra aí, e depois você me fala. Ele falou assim, Portugal. Portugal ficou o mesmo preço, a gente nem vai ter alteração. Falei, ok, vamos para Portugal. Eu lembro de ter feito um curso de História da Arte, além de publicitário, sou historiador da arte também, e tinha feito um ano de curso de arte brasileira que se iniciava antes da colonização, né? Até depois da colonização e a arte contemporânea brasileira, então fazendo todo esse trajeto. E daí, a ideia de passar lá por Portugal era muito porque eu queria ver aqueles lugares, né? Uhum. Que eu via nas aulas de História da Arte. E daí foi essa decisão. Mas aí a gente chega em Portugal. Você pode falar como que foi o voo de Oslo... Caótico. para Lisboa. E quando a gente chegou, como é que foi? Nossa, a gente... Primeiro, assim, a experiência lá na Fazenda de Salmão foi incrível. Foi mesmo, assim, coisas que a gente se sentia no Globo Repórter, né? No episódio de hoje, uma visita a uma fábrica de salmão. E depois a gente ganhou umas caixas com salmão. Até esses dias eu estava revendo uma foto e eram umas caixas enormes, assim, com muitos quilos de salmão. A gente nem sabe quanto que tinha. Era mais de 5 para cada um, exatamente. Né? Caixa de isopor grande, caixa de isopor assim, grande. A gente carregando exato. Embaixo do braço. E aí a gente chegou em Lisboa e foi engraçado porque eu tinha reservado o hostel que a gente ficou, né, em Lisboa, ia ficar uma noite só, depois a gente ia pro Porto, porque também o Cícero queria muito conhecer o Porto e Rio Douro.
Guarda essa informação. Lá vem. Guarda. E a gente chegou, assim, foi um momento completamente caótico. A gente desceu do táxi e aí tava chovendo e tinha um monte de pessoas. E aí tinha traficantes oferecendo drogas. No bairro Alto. No bairro Alto, que é só o lugar mais movimentado de Lisboa. E a gente procurando o nosso hostel sem encontrar. E aquela chuva. E aí eu com uma mala gigante, que eu me arrependi eternamente de ter aquela mala gigante. E foi bem caótico e muito engraçado. E a gente sempre dá muita risada quando a gente lembra, né? Você lembra que a água escorria pelo nosso corpo de tanta chuva e você, de repente, desistiu da vida naquele momento, você jogou sua mala longe? E aí, escadas. Portugal, Lisboa tem muitas escadas e também aquele piso que eu não sei como é que chama, mas que é super escorregadio. Então imagina a gente com aquela mala gigante, eu já tava assim, a gente subia, descia e nada do hostel, porque lá também tem esse problema das placas, né, e das numerações. E aí chegou um momento que eu já queria tirar a minha mala pela escada abaixo, que eu já não queria mais levar, mas hoje a gente dá muita risada. Sim. E eu lembro que depois que a gente encontrou foi um alívio tão grande. E o mais engraçado que eu lembro da nossa percepção logo de entrada foi chegar no quarto e o banheiro ser só um vidrinho separando a parte da cama. Zero privacidade. Era literalmente um banheiro dentro do quarto. Era um box, né? Box dentro do quarto. De vidro. Meio ou seja, transparente. Zero privacidade, no caso. Mas, nesse lugar, eu acho que você vai lembrar dela, a gente encontrou um anjo, né? Era um Sim. anjo. Assim, todas as nossas gerações anteriores ali, acho que jogaram força pra gente aguentar aquele momento esquisito, né? Sim. E aquela preocupação toda com a viagem, de estar em outro lugar e com a bagagem que a gente tinha profissional e pessoal. Sim. Que não era tão grande, né? Era a minha primeira viagem para a Europa. Eu já tinha saído do Brasil, mas para a Europa eu nunca tinha ido. Então era tudo novidade. E você lembra desse anjo da guarda que recebeu a gente? Lembro. Não lembro o nome dela, mas tem uma foto dela até hoje. E ela foi super querida. E depois a gente deu um monte de salmão para ela, porque a gente tinha muito salmão e a gente não tinha condições de comer aquele salmão todo. E aí eu lembro que a gente foi num restaurante, pegou um vinho, e aí tivemos ali um momento com ela. E não sei se tinha uma outra pessoa também que estava no hostel, enfim. Mas também ali naquele momento a minha vida começou a ser desenrolada, né? Era um perrengue, né? Um perrengue. Para alguns, um perrengue chique, né? Para nós. Ai, tô sofrendo bom, na Europa. Tava bom, mas tem as pessoas que atravessam o nosso caminho, Sim. né? E no fim ela era namorada de alguém que Conheci era alguém. dono de uma vinícola e deu ingresso pra gente conhecer a vinícola. Sim. No Porto, né? E a gente acabou indo pro Porto depois. E conta como foi sua primeira impressão de chegar na cidade do Porto. Eu falo assim que o Porto é um sentimento, né? E todas as pessoas que vão para lá conseguem conectar muito com essa atmosfera de lá. E é uma cidade encantadora. Eu me apaixonei literalmente pela cidade. A gente teve uma experiência, né? Porque essa pessoa, ela direcionou a gente, podem ir nesse restaurante, vai visitar essa cave de vinho, fala com esse guia turístico. E a gente fez exatamente tudo que ela sugeriu. E foi tudo muito mágico, foi tudo muito perfeito, assim, Deu né? tudo incrivelmente certo, né? A gente terminou, para vocês terem ideia, a gente terminou o nosso passeio chorando, porque a gente ficou ali Foi na Ponte Dom Luís, né? E tinha tava ali um pôr do sol e aquele momento mágico e aquela cidade incrível, aquela vista. Eu tenho aqui memória fotográfica daquele momento. E eu falei, caraca, a vida é muito incrível. Eu, pelo menos, quando lembro desses momentos, não sei como é pra você, mas eu tenho a sensação de que isso não fosse acontecer na vida, né? Como eu disse, né? A gente é de lugares diferentes, mas da periferia de São Paulo, chegar a ir a um lugar desses, né? Ter essa oportunidade, conseguir estar lá é complicado. Eu acho que quem passou por experiência parecida, você não consegue ficar tranquilo, né? Não é alguma coisa que você acha que não merece ou não está acostumado, ou tem dificuldade de
de se comunicar ou vergonha. É muito difícil, né? Não tem como fingir normalidade, Sim, né? Então, acho sim. que aquela emoção veio disso. Mas aí todo mundo quer saber, né? O povo quer Esse saber. encanto, o que fez esse encanto, esse momento? Largar tudo, né? Deixar tudo pra trás e decidir ficar por lá, né? Assim, não, Sim. estou viajando, vou ficar por aqui. Não foi assim, né? Como é que foi? Conta pra gente. Gente, como boa libriana, né? Obviamente, o quê? Me apaixonei na viagem. Pelo meu guia turístico, gente. Olha só que poético, que coisa incrível. Mas sim, conheci uma pessoa durante a viagem, que foi inclusive a indicação, né, dessa menina. É por isso que eu falo que parece que estava tudo muito desenhado, né? Porque o Cícero escolheu o destino, eu escolhi o hostel, e aí encontrei essa menina que direcionou essas coisas e foi uma sugestão dela. E pronto, me apaixonei pelo meu guia turístico, gente. Quem nunca? A gente até queria ficar mais um pouquinho, tinha sobrado um pouco de dinheiro, mas não tinha condições, a vida precisava continuar. Daí a gente retorna, né, pro Brasil. Em quanto tempo depois você resolveu ir de vez? Sim, foram basicamente 6 meses depois eu já estava de mudança para Portugal. Eu fui lá mais uma vez, teve um feriado, nem me lembro, mas que foi em abril, 25 de abril. Foi Páscoa. E eu tive lá mais uma vez para perceber se era tudo aquilo, né? E eu acho que eu acredito muito que a vida tem uma forma muito doida de conduzir as coisas, né? Porque, principalmente uma paixão é uma coisa muito forte, ela tem uma força assim que a gente nem imagina, não é? Ao ponto de eu mudar a minha vida. Obviamente, eu já não estava tão feliz aqui no meu ambiente de trabalho. Também ficou mais fácil, né, ok, vou fazer essa mudança. Eu sempre tive vontade de morar fora, mas sempre foi uma coisa completamente distante da minha realidade. É o que o Cícero falou, a gente vem, né, de um lugar onde essas coisas elas são realmente muito distantes, né? E ali também foi uma primeira oportunidade que... Acho que a viagem como um só, ela já abriu muitos horizontes pra gente. E então eu comecei a ver isso como uma possibilidade. E aí, mais uma vez, eu falei com a vida. E falei assim, ok, se acontecer uma coisa ou outra, talvez é um sinal para que eu vá. E essas coisas, elas foram acontecendo. Então, era, de fato, um sinal para que eu fosse. E, sem dúvida nenhuma, acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, porque isso me abriu campos, assim, e vivências e experiências que eu nunca imaginei que fossem possíveis. Desde o começo, né? Só gratidão ao salmão. O bendito salmão, projeto que não deu certo, Exato. mas no fim deu tudo certo, Deu certo, né? exato. Eu queria... A cidade do Porto é uma cidade muito bonita, né? Acho que... É maravilhosa. Venham ao das Porto. Mais bonitas. Inclusive, o maior erro das pessoas. Vão para Portugal, vão o quê? Para Lisboa. Lisboa ficam já, ali já 5 não dias, sei lá, e depois pegam um dia para fazer um bate-volta no Porto. Todos se arrependem. Portanto, assim, invertam a ordem e fiquem vários dias no Porto, que vocês não vão se arrepender. Concordo 100%. E me avisem que é pra gente ir lá tomar um café, comer bacalhau, tomar vinho do Porto, por favor. Portônicos. Exato, amo. Quem já tomou Portônico, sabe que exato. é um pouquinho viciante, né? Uhum. Bebam com moderação, inclusive. O que eu quero entender é, aí já como uma imigrante brasileira, essa decisão de imigração, como que foram os primeiros anos, né? Você comentou lá no início que, né, demorou um pouco para se ver empreendendo por lá. Sim. Antes de começar a empreender por lá, como que foram os anos, né? Profissionalmente, como que você se adaptou? Conta pra gente. Eu acho que eu fui muito já com essa cabeça do imigrante, né? Que estou indo, estou disposta a passar por tudo e trabalhar de qualquer coisa que seja. E foi exatamente o que aconteceu. Legalmente é bom dizer Exato, isso, né? qualquer coisa que seja lícita. Legalmente. E foi bem a minha trajetória mesmo. Na verdade, eu ainda tive basicamente um ano sabático, onde eu optei por não trabalhar ou não... Né, tinha ali alguma segurança financeira que me deu essa liberdade de ficar mais imersa dentro da cultura portuguesa. E até essa semana eu estava falando com alguém sobre essa questão de ter o relacionamento
logo de cara, foi muito interessante para que eu fizesse essa imersão na cultura portuguesa. Porque eu vejo que muitas pessoas, imigrantes que vão para lá, por vezes, às vezes não conhecem coisas que são da cultura. Igual eles não conhecem o Chaves. E, tipo, o Chaves aqui pra gente é melhor, né? Todo mundo conhece. Então, o fato de eu ter convivido com essas pessoas foi muito interessante nesse sentido de aprofundar mesmo da cultura, das coisas que são ali mais simples, mais do dia a dia, mas que faltaria se eu não tivesse nesses ambientes, né? Então, eu fui meio que viver um pouco a vida. Então, eu lembro de ter feito um curso de culinária, que foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, me senti super realizada. E até cheguei a cogitar, porque eu já estava nesse momento do marketing, né? Eu estava um pouco cansada, trabalhava em agência aqui em Portugal, no Brasil, e já estava um pouco cansada daquele mercado e falei, ok, por que não tentar outras coisas, né? E o curso foi super incrível, depois até tive uma experiência de trabalho num restaurante francês, super bacana, aprendi bastante coisa, mas eu falei, não, acho que esse mercado não é para mim, porque eu tinha algumas certezas quando eu me mudei para Portugal e uma delas é que eu queria ter qualidade de vida. E esse trabalho não ia me proporcionar essa qualidade de vida que eu queria. E depois eu fui pensando, e aí você vai dando, né, o bingo do imigrante. O que aparece, você vai fazendo. Então, eu trabalhei como promotora em supermercado, de fazer ações. Trabalhei em imobiliária também. Todo imigrante trabalha em imobiliária, em restaurante. Então, foi meio que essa trajetória. E aí, depois, nesse meio tempo, conheci a Lu. Já tinha uma mente mais empreendedora, né? E só que a gente estava no momento ainda de buscar o emprego fora, né? O tradicional e tentar entrar na área do marketing e tudo. Por segurança, né? E é o que eu falei, eu sou do mundo do CLT, da segurança, então para mim era o que fazia sentido, né? E aí a Lu começou a trazer um pouquinho dessa pulguinha aqui do empreender. E aí foi, por que não? Né? Eu sou publicitária, ela é relações públicas, ela já tinha tido uma agência de marketing no Brasil, então para ela já era algo mais confortável. E aí a gente começou, e aí foi assim que a gente se estabeleceu no mercado de trabalho. Aproveitar e mandar um beijo pra Lu. Eu vou te entrevistar aí no Porto, muito em breve, me espere. Pra gente falar também, né, sobre dar sequência a esse tema sobre empreendedorismo e feminino, né? Que, como a gente viu ali nos dados do início, ainda é baixo, né? Em relação, pensando numa população, pelo menos aqui no Brasil, que a maior parte, né, da população é brasileira, maior parte da população brasileira é feminina, Sim. Né? É um número regular, né? Poderia ser mais expressivo. Daí eu queria aproveitar esse tema. A Hack tem essa agência de publicidade. O nome da agência? Criativas Marketing. Criativas Marketing. Onde está localizada a agência? Quais clientes vocês atendem? Como que funcionou? Como é que capta clientes? Sim. A gente vai completar agora 6 anos no mercado português. E recentemente, há 1 ano atrás, a gente decidiu, porque até então a gente trabalhava no modelo de home office, né? E a gente decidiu ter um espaço físico para poder sair um pouco daquele universo, né, daquela simbiose que é você trabalhar em casa, né? Então, imagina, estou aqui fazendo uma coisa, mas vou parar e vou colocar uma roupa para lavar, né? Então, você acaba não tendo ali aquele espaço que é delimitado para o trabalho e para a vida pessoal, que depois de algum tempo começa a ficar cansativo, né? E eu sou super workaholic, então eu não... Bastante. Eu acordava, às vezes eu acordava e ia direto já para o computador, nem tomava café, às vezes ainda faço isso. Então, a gente começou a sentir um pouco da necessidade de ter esse espaço físico. E aí também vai parecer que a minha vida é mágica, né? Mas eu acho que eu tenho muito essa componente de acreditar nessas coisas. Mas surgiu um espaço super bacana através de uma recomendação de uma amiga que também tem um escritório ali. E aí a gente conseguiu uma sala que fica em frente ao Mercado do Bolhão, que é só um dos lugares mais incríveis, assim, do Porto. Que eu ainda não conheço. Que a Cícera não conhece, exato. Mas vou conhecer, muito em breve. O que eu queria entender é como vocês conseguiram esses clientes, né? Além da decisão de empreender, tem assim, vou prospectar, né? Vou atrás dos clientes
Eu queria saber um pouco como foi essa prospecção. Sim. E se tem algum segmento que vocês atuam Sim. com mais prioridade. Sim, sim. Foi muito engraçado, porque a gente decidiu, né? Eu na altura, eu trabalhava... Na altura, bem portuguesa. Num escape game, era um part-time que eu tinha. Quando a gente começou a agência, então aquilo me possibilitava eu, né, pagar minimamente ali os meus custos de vida e ter esse outro tempo para focar nesse negócio. Então eu comecei, por exemplo, a gostar de fazer caminhada e daí eu ia vendo as empresas que tinham ali por onde eu passava. Claro que eram muito mais empresas nesse sentido mais de comércio e tudo, né? Porque eu estava ali mesmo no Porto. E aí eu comecei a anotar e aí começava a entrar na rede social, ver o que eles tinham, mandar mensagens. Daí eu lembro que um dos primeiros clientes, inclusive, foi essa casa de escape game, que eu trabalhava lá. Então a gente já começou a fazer a parte de gestão de rede social e de Google Ads para eles. E depois eu lembro que a gente foi Isso foi mais fácil, né? Eu já estava lá, as pessoas já me conheciam, né? E eles precisavam do serviço. A gente foi numa lavandaria, que ela se chama lavandaria. E aí a gente ofereceu, né, para a pessoa 1 mês do nosso serviço, né, gratuito, e depois, se ele gostasse, ele continuava. E na altura também eram 150 euros que a gente cobraria pelo serviço. E aí eu lembro que ele aceitou e a gente saiu de lá, uau, super comemorando, sabe? Tipo, meu Deus, conseguimos. E aí depois o nosso trabalho, ele sempre funcionou muito por recomendação, sabe? Uma pessoa, depois vem, indica outra. A gente basicamente não teve muito essa parte da prospecção ativa. Teve mais nesse começo, buscando, mandando mensagens, né, para as empresas. Inclusive, tem uma história super interessante. Hoje a gente tudo. atende a maior rede de franchising de estética de Portugal. Pode falar o nome ou não pode? Pode. Que é do grupo Concept, né? Então, são clínicas da Body Concept e Depil Concept. E logo quando a gente começou a prospectar, eu, né, mandei mensagem para todas as clínicas. Uau. Falando, juro, eram, sei lá, muitas. Isso é querer, né? Se a frase tem sentido, Exato. querer é poder, Exato. A prova está aqui. Então, mandei apresentando, nós somos da Criativas, a gente faz gestão de redes sociais e tráfego pago, blá, blá, blá. Imagina, assim, quantas respostas é que eu tive? Umas 2, eu acho, no máximo. Zero respostas. Zero respostas. Mas depois foi muito engraçado, porque no meio disso tudo veio a pandemia e... Aí tem uma outra história também maravilhosa. Conta! Que a gente tinha feito uma reunião com uma das clínicas, sim, né? Os donos são brasileiros, são os nossos clientes até hoje. E eles conheceram o trabalho, mas também não era o momento, aí estava a pandemia, aquela coisa toda. E logo que abriu ali, ou pouco antes de abrir, a Lu foi até a clínica para contratar um serviço de depilação a laser, né? E aí ela tinha, sei lá, pouquíssimo dinheiro na conta. E eu lembro que o tratamento dela deu basicamente o dinheiro que ela tinha na conta para sobreviver o resto do mês. E ela, não, claro, tudo certo. E a partir disso ela começou a frequentar a clínica como cliente. E claro, ia sempre falando alguma coisinha e depois os donos também chamaram novamente para uma reunião. E aí foi que ela começou a atender. Na altura ela estava até sozinha, porque a gente tinha meio que separado um pouquinho, porque eu estava fazendo mais a parte de tráfego pago. Então, com a questão da pandemia, acabou que veio muita demanda de tráfego e a gente deu uma dividida. E depois começou com essa questão de indicação. Então, eles foram indicando para outras clínicas, que foram indicando para outras clínicas, e hoje a gente tem, sei lá, 40 clínicas que a gente atende. Eu acredito que no mundo do marketing, da publicidade, funcione muito assim, né? Depois que você entra na área e conhece, né, todos os profissionais envolvidos, é muito mais fácil lembrarem de você quando tem uma demanda, né? Que já sabem como você trabalha, como são suas entregas, sim, como você responde às demandas. E eu acho que funciona muito assim. Então, acho que a gente pode deixar até como dica, né? Se alguém que estiver assistindo for da área, estiver no início de carreira, isso de prospectar é importante no início para as pessoas saberem que você existe, né? Exato. Acho que
ponto principal é esse. E depois acontece bastante de desenrolar naturalmente, né? De um cliente indicar outro cliente, né? O que é muito Exato. bacana. E puxando um fio aí, mais um fiozinho aqui da nossa conversa, eu convidei 2 pessoas para fazer umas perguntinhas aí que são surpresa, Eba! né? Que tem a ver com esse universo. Vamos para a primeira pergunta. Vamos. Olá, Hack, tudo bem? Aqui é o Thiago. Quanto tempo, hein? Para mim é um prazer estar participando desse momento. Vamos lá, eu tenho uma pergunta para você. A minha pergunta é referente à cultura. O país que você está empreendendo, qual foi o facilitador em requisito de cultura que você não encontrou no seu país de origem? E também nesse mesmo sentido da pergunta de cultura, o facilitador no requisito pessoal que fez com que você continuasse nesse país empreendendo. Tá bom? Muito obrigado, beijo, até mais. Sim, bem interessante essa pergunta do Thiago, né? Obrigado, Thiago. Obrigada. Muito obrigado. Eu acho que um item que foi um diferencial para a gente, né, enquanto empreendedoras, foi muito essa questão do nível de maturidade do mercado brasileiro em relação ao marketing, né? Então, a gente está anos-luz à frente do que muitos mercados da Europa. Verdade. Até. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção, né? Inclusive, tem muitos players que vêm muito utilizar aqui dos conhecimentos do marketing do Brasil. Semana passada eu estava num evento, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. O Fire Festival O Fire, da Hotmart. E tinham lá muitas pessoas da Europa, Portugal, Espanha, que elas estão crescendo porque elas estão alinhadas ali muito com o mercado brasileiro, né? Então, eu acho que, sem dúvidas, profissionalmente falando, foi esse o diferencial da gente. A gente trabalhou na Digi, que era já essa parte de marketing digital, então também já tinha tido alguma experiência nesse sentido, e era muito novo, ainda é. Portugal ainda tem, assim, muitas possibilidades a nível de marketing digital, mas era um pouco novo ainda, né? As pessoas, vou investir aqui em rede social, né? Tráfego pago, o que é isso? Então, tiveram esses facilitadores, né? É um mercado que eu acredito que há muito tempo está em expansão, assim, né? É difícil prever, ainda mais com a entrada forte da inteligência artificial, como que vai ser o futuro. Mas todos que trabalham com publicidade já têm... Acho que todo mundo já tem essa cultura, né? Falando de cultura, de estudar, de participar, de ter conhecimentos e se atualizar sempre. É uma área que a atualização ela é necessária o tempo todo o tempo. Eu tenho mais uma pergunta, surpresa aqui. Faltou a segunda pergunta dele, que falou do fator pessoal, né, cultural. Eu acho que o que me ajuda muito a estar lá tem a proximidade do idioma, né, embora tenham muitas diferenças. Eu sempre aprendo uma palavra nova, né? Meu Deus, o que essa pessoa falou? Mas acho que isso ajudou bastante. A questão do clima também, embora tenha muito marcado ali as estações do ano, o inverno, que é muito rigoroso. Mas frio. Muito frio. Mas eu acho que ajudou bastante nesse sentido de... E ter uma comunidade brasileira lá também muito forte, então... E muito grande. Então, às vezes, eu não sinto que eu estou em outro país. Às vezes, eu vou no metro e tem pessoas falando, né, brasileiro, como eles falam. Ou vou num lugar e sou atendida por uma pessoa brasileira. Então, isso acaba ajudando a você se sentir mais acolhido, né? E eu depois amo a cultura portuguesa, amo a culinária, amo os lugares que eu visito, então... É a sua casa, É minha casa, eu me encontrei lá. Eu me encontrei. É a sua casa. Né? Temos mais uma perguntinha, uma pergunta surpresa. Vamos lá. Quem será? Oi, Raque, tudo bem? Eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber como que é a dinâmica de trabalho e o contato direto com o cliente, se é muito diferente daqui. Obrigado, beijo. A dinâmica de trabalho, eu acho que é bem parecida, né? Como eu tenho muita vivência de agência, obviamente eu tentei trazer, né? A gente tenta trazer essa expertise para o nosso negócio também, né?
Claro que hoje em dia tem essa questão das redes sociais e do WhatsApp, então a gente fala muito pelo WhatsApp, então não tem tanto essa necessidade da reunião ou mesmo da reunião presencial. A gente trabalha de norte a sul do país, então nem sempre eu vou estar fisicamente ali com aqueles clientes, né? Mas a dinâmica de trabalho eu penso que é bastante parecida, né? E até uma questão que eu sinto é que às vezes é um pouco difícil entrar, ou a gente sentiu no começo essa dificuldade de entrar no mercado português, principalmente sendo mulheres imigrantes, né? Mas depois que você consegue entrar, você ganha o respeito daquelas pessoas e elas são muito fiéis, né? Então, a maior parte dos clientes que a gente tem são do começo, já estão ali há alguns anos com a gente. Então, você ganha essa confiança deles, uma coisa assim a longo prazo, sabe? Então, no fim, é parecido, né? De modo geral, acho que com o passar dos anos, com as novas tecnologias, reuniões de 1 hora foram resumidas para 2 trocas de WhatsApp, né? Ainda bem, porque isso otimiza o trabalho, né? Dá mais gosto, né? De trabalhar. E daí, aproveitando o gancho de que, né, você estava visitando, a gente está aqui em São Paulo, gravando na AD Sampa, né? E aproveitando, né, essa sua passagem por aqui para essa gravação, mas também você está revendo a cidade, né? Claro que você veio outras vezes, mas tá quente essa agora, né? Sim. Qual é esse sentimento de rever a família, né? Porque imagino que não seja fácil viver distante da família. Sim. Como que tá esse sentimento? Ou conta sobre as emoções desses dias por aqui? Sim, é sempre bem intenso emocionalmente, né? Estar aqui em São Paulo e não só, né? Reencontrando pessoas e vendo ali todas as coisas que você, né, deixou de acompanhar. Meu Deus, tem um prédio novo, o que é esse lugar, né? Mas é sempre bom, é um pouco cansativo também, obviamente, porque tem toda essa... É preciso ter essa disponibilidade social para estar com pessoas e aí todas as pessoas querem te encontrar, mas depois a gente não consegue bater agendas, né? Então, é um pouco desgastante nesse sentido. Eu acho que no começo, quando eu vinha... Já são 8 anos, né? Completa agora em setembro. 8 anos. No começo, quando eu vinha, eu tinha mais essa gana de encontrar todo mundo. E vamos lá, vou conversar. Não importa se eu vou sair todos os dias. E hoje não. Hoje eu vejo que eu vou encontrar algumas pessoas que vão ser sempre as mesmas, que vão ser as que têm mais disponibilidade, né? E que estão mais próximas também no dia a dia. Geralmente as pessoas que eu encontro são as pessoas que fazem parte ali do meu dia a dia. E vou tentando também priorizar mais a minha família, que são as pessoas que eu preciso estar mais em contato, né? Os meus pais estão envelhecendo, os meus sobrinhos estão crescendo, e é muito difícil fazer essa escolha, né? De estar longe, de não acompanhar aqueles momentos principais, né? Então, eu tento estar o máximo possível de tempo com eles e contar histórias e, sabe, criar memórias mesmo, porque para mim é o mais importante, assim. Aproveitar o contato presencial, já que ele não acontece com tanta frequência, né? Exatamente. Aproveitar com essa qualidade. É isso. E, Raque, você tem um sonho, assim, que você não contou pra ninguém ainda, a gente vai saber em primeira mão. Qual é o próximo sonho que você quer realizar? Conta pra gente esse segredinho. Olha, eu vim pensando um pouco sobre isso, né? E eu acho que, na verdade, eu já estou vivendo o sonho, né? Porque é muito isso. Eu nunca imaginei que eu poderia viver fora do país e todas as possibilidades que isso ia me trazer, seja de ser uma empresária, né, na Europa, seja de viajar e conhecer lugares e viver experiências e conhecer pessoas e ter tanta troca. Então, isso para mim já é um sonho, né, realizado agora, hoje. Porque eu acho que o sonho, às vezes, a gente coloca muito essa coisa do inalcançável, né? Meu Deus, é super difícil de conseguir e a gente deixa de olhar para o que a gente já tem, né? Não quer dizer que eu não tenha objetivos. Eu tenho objetivos, obviamente, coisas que eu quero conquistar, sejam materiais ou não. Mas o sonho, eu acho que ele já está acontecendo e eu sou muito grata por isso. Nem mais um, assim, um sonho, assim, mais comercial, assim, uma coisinha que quer comprar? Tenho, assim, projetos, talvez, né? Então, imagina que... Projetos que eu posso chamar de sonhos, porque são essas coisas mais distantes, né? Mas imagina que eu queria
conseguir minha estabilidade financeira até os 50 anos, por exemplo. Falta pouco, gente. Boa sorte e que para todos nós isso aconteça também. É isso. E quem são as pessoas que te inspiram hoje em dia? Hoje em dia, até trouxe aqui uma colinha, né, para ver de quem que eu ia falar. Mas mesmo assim, estando um pouco nesse universo do digital, tem uma pessoa que é uma amiga até, que é a Paola Brescianini, que ela me inspira muito nesse sentido de buscar os sonhos também, mas viver os sonhos, de realizar, de colocar alma no que você faz, de você colocar verdade. Então, é uma pessoa que Portugal me deu de presente e eu sempre falo para ela que, claro, foram muitas dificuldades ali, principalmente nos primeiros anos, né? Agora eu acho que talvez nos últimos 2, 3 anos que a vida está um pouco mais organizada, mas os primeiros anos é tiro, porrada e bomba no imigrante, na vida do imigrante. E eu vejo muito a Paola como uma pessoa que entrou na minha vida, assim, olha, o universo está aqui te dando de presente sabe aquele abraço quentinho pela pessoa que você é? Sim. Então, e a pessoa que você foi, a forma com que você lidou com as coisas, você merece ter isso de volta de alguma forma. Então, eu vejo muito a Paola como essa pessoa e minha musa inspiradora sempre. Muito inspirador. Beijo, quero te conhecer. Vai conhecer no meu aniversário. Conhecerei. Raque, tem alguns perfis que você segue e você acha que todo mundo deveria seguir também? Sim. Depois eu também queria deixar aqui do meu mentor, né, que é o Luciano La Roça, que ele fala de tráfego pago e foi também uma das pessoas super responsáveis por esse crescimento profissional que eu tive, porque eu comecei ali fazendo o tráfego pago no botão promover, né, como muitas pessoas começaram, e a partir dele foi criando toda essa mentalidade, essa visão mais empreendedora. Então, hoje também faço mentoria de negócios com ele, porque eu acho que é uma coisa que sempre tem espaço para evoluir, né? Ótimo, dica muito boa. E você gosta de ler? Olha, eu gosto de ler, mas confesso que estou bem preguiçosa ultimamente. Inclusive, quero comprar alguns livros para ver se eu levo, que aqui o livro é mais barato. Então, em vez de você indicar um livro, qual que é o livro que você compraria hoje na livraria que você está com vontade de ler? Eu vou comprar um que ele fala sobre dopamina. Eu gosto muito dessa área de autoconhecimento, né? Eu acho que é uma das coisas que permeia a minha vida desde sempre, né? O autoconhecimento. E agora eu estou muito nesse rolê da dopamina e tudo que isso traz aqui na nossa vida. Às vezes a gente vai no piloto automático e nem percebe que a gente está fazendo alguma coisa porque tem um motivo para a gente estar fazendo aquilo, né? Eu não sei o nome do livro, mas depois eu deixo aqui, a gente deixa aqui bonitinho. Deixa aqui embaixo. Inclusive, eu já tentei comprar ele 2 vezes e o meu cartão não passou, mas vai dar certo. Depois eu coloco uma fotinha aqui com ele. Raque, que alegria você me ajudar nessa estreia aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Sim. E além do meu agradecimento, eu acho que você poderia finalizar com um aconselhamento. Se hoje, né, estiver alguém aí com vontade de migrar também, de trabalhar fora do Brasil, ou até empreender, que conselho você daria hoje a um brasileiro que quer fazer esse movimento que você fez há 8 anos? Sim, eu acho que o meu conselho vai ser muito no sentido de confiar na vida. Eu acredito que o que tem que ser tem muita força, né? Tudo isso foi vindo para mim, foi chegando para mim como oportunidades e eu confiei na vida e eu fui indo. E claro, tem as adversidades, tem as dificuldades, mas é acreditar e fazer a sua parte também, não é? Porque também não adianta, se for para eu ir para Portugal, eu vou, né? Quero que aconteça isso e isso, as coisas... Eu fiz também com que as coisas acontecessem, não é? Não são coisas, assim, mirabolantes que... agora surgiu aqui. Então, é confiar na vida e executar. E pensar muito nas portas que se abrem ou não. Por exemplo, na altura eu sofri muito o fato de não conseguir um trabalho na minha área. Só que depois abriu todo mundo uma possibilidade de empreender, que depois me possibilitou tantas outras coisas também. Então, eu acho que confiar e executar são os meus maiores conselhos. Parabéns. Muito corajosa, muito brava. Braba. Você é braba. A braba. Quero
Eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, que acompanhou esse bate-papo. Próximo episódio, muito em breve. Muito obrigado mais uma vez, Hack. Aproveitem para seguir aqui o canal, ativa as notificações e nos vemos na próxima.